Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live de gratidão, à nossa live de propósito. O pessoal já está entrando. Olá. E eu já peço para vocês, copiem o link desta live, enviem para mais pessoas, chamem mais pessoas para estar conosco aqui, nesta manhã, neste momento, nesta live de gratidão a Deus. Copia o link e envia para mais pessoas para estarem aqui conosco, porque eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor. Andréia já está aqui, bom dia, Andréia. Elaine já está aqui, a Beatriz já está aqui, sejam muito bem-vindos. Sei que é um horário desafiador, mas eu tenho certeza que este nosso ato profético de estarmos aqui nesta manhã em clamor, em gratidão a Deus por nossa casa, por nossa família, por nossos filhos, eu tenho certeza que o Senhor receberá o nosso ato, receberá, esse momento de gratidão a Deus. Fico muito feliz, então, de ter vocês aqui comigo, Silva já vai colocar lá no nosso grupo também o link da nossa live. E eu peço para você, envia aqui, vai nesse aviãozinho e envia para mais pessoas. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho então do nosso grupo de oração. Queridos, já vai para o 3º ano que nós estamos nesse propósito. Já no 3º ano nós estamos nesse propósito de clamor, nesse propósito de oração, nesse propósito, através do grupo de WhatsApp. E o que eu tenho para falar para vocês? Nós já vimos, já contemplamos inúmeros testemunhos. Temos testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, de pessoas que foram libertas, de vícios, de pessoas que tiveram seus casamentos restaurados, seus filhos curados, enfim, são inúmeros testemunhos que inclusive nós documentamos, tudo para a honra e glória do Senhor. Então já vai para o 3º ano que nós estamos neste propósito e neste ano o Senhor nos direcionou de uma forma um pouco diferente. Então no início do ano eu fiz uma campanha com as mulheres, 30 dias de oração pelos maridos, encerramos em mais de 200 mulheres. E depois o Senhor então colocou esse desejo, no nosso coração, esse propósito de clamarmos pelos filhos. Encerramos 30 dias de clamor e iniciamos mais 30 dias de clamor. Neste tempo recebemos também muitos testemunhos, de crianças que foram curadas, de crianças, que tiveram uma mudança significativa no comportamento, nos hábitos, de lares que foram restaurados, de casamentos que foram restaurados. E eu não falo isso de forma alguma para enaltecer o nosso nome, mas para engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui conosco terão parte nessas bênçãos que o Senhor está derramando sobre cada lar. Então eu fico muito feliz e agradecida a Deus por ter vocês conosco neste propósito. Gabriel, que está aqui também, que está em clamor, Gabriel? Colocou glória a Deus por este propósito e parabéns pela princesinha que nasceu, Gabriel, que Deus possa abençoar o lar de vocês ainda mais. Queridos, nós sempre falamos que a oração precisa ser um pilar fundamental na nossa vida. A oração precisa ser um pilar fundamental na maternidade, na paternidade. A oração precisa ser um pilar fundamental na nossa vida. Então o Senhor colocou no nosso coração esse projeto, de alcançar lares através da oração. E grandes coisas o Senhor tem feito. Enquanto orávamos, para este dia, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Em Êxodo capítulo 2 e versículo
2 e 3 nos diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Esta palavra, ela vem trabalhando no meu coração diariamente. Tanto que no livro Visão de Reino, eu escrevi também sobre esta mulher, sobre esta mãe, sobre Joquebede. E enquanto eu orava, o Senhor colocou no meu coração que Ele está levantando uma geração de Joquebede. O Senhor está levantando famílias. O Senhor está levantando pais com a ousadia de Joquebede, com a ousadia que esta mãe teve. No capítulo 1 do livro de Êxodo, nós já começamos a contemplar que Israel estava sendo oprimido, não é mesmo? Israel estava sendo oprimido, Israel estava sendo escravizado. A Bíblia diz que levantou-se um rei, Faraó, que não conhecia José. E ele começou então a escravizar o povo de Deus, o povo hebreu. Por que isso? Porque ele olhava para o povo e via que o povo começou a se multiplicar de forma espantosa. O povo de Deus, o povo de Israel começou a se multiplicar, a se frutificar cada vez mais. Então, quando ele olha para o povo, ele percebe o seguinte, ele chega à seguinte conclusão: se esse povo, estou parafraseando, né? Se esse povo que está se multiplicando cada vez mais, está sendo cada vez mais numeroso, se porventura eles guerrearem ao lado dos nossos inimigos contra nós, nós perderemos. Então, o que Faraó orienta? Ele chama os seus capatazes para afligir o povo de Deus, para afligir o povo de Israel, para aumentar o serviço, para colocar mais serviço sobre o povo, para oprimir o povo de Deus, para oprimir o povo de Israel. Porque ele pensava que assim o povo não iria se multiplicar tanto, o povo não iria frutificar tanto. Mas aí ele percebe que de nada adiantava ele colocar toda essa pressão no povo. Por quê? E a gente entende, eu gosto disso. Por quê? Porque na pressão nós também crescemos no Senhor. Na pressão que muitas vezes nós sofremos no nosso dia a dia, na pressão que nós sofremos nos nossos afazeres, em cada área da nossa vida, na pressão, na opressão que muitas vezes nós seguimos, mesmo na opressão, nós acabamos crescendo em Deus. Então perceba que o povo de Israel, mesmo sendo oprimido, o povo continuava crescendo. Mesmo o povo sendo escravizado, o povo continuava crescendo. Então Faraó percebe que essa estratégia dele não estava dando certo. E ele vai para a segunda estratégia. Ele chama 2 parteiras, uma chamada Sifrá e a outra chamada Puá. E ele orienta elas: olha, se for menina, vocês vão deixar viver. Agora, se for menino, vocês vão matar. Então essa foi a orientação de Faraó: matar todos os meninos. E o que eu quero que você entenda? Que o Egito, ele está mais vivo do que nunca, trazendo para uma representação nos nossos dias. Quantas coisas têm ameaçado os nossos filhos? O Egito, né, você está entendendo que estou falando num sentido, né, de comparação. O Egito, ele continua tentando oprimir os nossos filhos, tentando escravizar os nossos filhos. O Egito continua vindo atrás dos nossos filhos. Mas eu quero que você permaneça aqui comigo, para que você possa compreender o que o Senhor colocou no meu coração. Então o Faraó chama essas 2 mulheres, Sifrá e Puá,
e lhes dá essa ordenança para matar os meninos e deixar viver as meninas. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz que essas duas mulheres temeram a Deus. Aquilo que o inimigo, ele pensa que vai vir para o nosso lar, aquilo que ele predestina para o nosso lar, para a destruição do nosso lar, para a destruição dos nossos filhos, servirá de testemunho para a nossa casa, servirá de testemunho para a nossa maternidade, para a paternidade, para o nosso casamento, porque o Senhor sempre vai colocar no nosso caminho pessoas que temam a Ele e que irão nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa. Ou seja, aquilo que veio para destruir a vida dos teus filhos, aquilo que veio para destruir o teu casamento, aquilo que veio para destruir a tua casa, vai servir de testemunho para você. Assim como aconteceu com Sifrá e Puá. Por quê? Porque o Senhor escolheu essas mulheres específicas. Então eu creio que o Senhor está escolhendo pessoas para te ajudar, para te auxiliar nesta luta que você está enfrentando, nas dificuldades que você está enfrentando, que todos nós enfrentamos aqui na terra. Mas o Senhor sempre coloca pessoas específicas, pessoas que temam a Ele, para nos auxiliar, para nos ajudar. Então essas mulheres, elas temeram ao Senhor. Faraó chama elas e pergunta: como assim? Estou parafraseando, como assim? Vocês não estão matando os meninos, vocês estão deixando os meninos viver. Aí elas dizem que as mulheres hebreias, elas são muito fortes, né? Elas são muito vivazes. Quando elas chegavam, né, no lar delas, elas já tinham dado à luz. Mas aqui a Bíblia acrescenta algo que eu acho muito interessante. No versículo 21 nos diz assim: e aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes estabeleceu casas. O que eu entendo com isso? Independente da pressão que a gente sofra, seja nos dias atuais, seja nas circunstâncias, independente da pressão que venha sobre nós, nós precisamos temer ao Senhor. Independente da pressão que venha sobre o nosso lar, nós precisamos temer ao Senhor, porque o temor do Senhor vai cuidar da nossa casa. Enquanto essas mulheres temeram ao Senhor, cuidaram das coisas do Senhor, enquanto essas mulheres agiram, não se acovardaram, mas elas agiram, elas tiveram também ousadia. O Senhor cuidou da casa delas, o Senhor lhes estabeleceu casas. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, enquanto você cuida das coisas do reino, o Senhor cuida das tuas coisas, o Senhor cuida da tua casa, o Senhor cuida da tua família. Eu sei que muitas vezes, diante da pressão, é um grande desafio, não é mesmo? Quando tudo está bem, parece que é muito fácil adorar a Deus, servir a Deus, né? Engrandecer o nome do Senhor. Mas é exatamente na pressão que nós temos que demonstrar e evidenciar o nosso temor a Deus, o nosso temor ao Senhor. Então, enquanto Sifrá e Puá, elas temeram ao Senhor, o Senhor lhes estabeleceu casas. Você consegue entender o quanto esta palavra é profética para os nossos dias? Enquanto esta palavra é profética para os dias atuais, escreve aqui que você recebe, escreve aqui teu amém. Por quê? Porque essa palavra é profética. Quanto mais você cuida das coisas do Senhor, quanto mais você cuida das coisas do reino, mais o Senhor está cuidando da tua casa, está fundamentando os alicerces da tua casa. O Senhor é o nosso construtor, o Senhor é aquele que está fundamentando o nosso lar. E eu quero te convidar, envie essa live para mais pessoas, para que estejam conosco aqui. Ana aqui está também, Inês aqui está, Andréia, Fabiola, Idete, minha linda, está aqui também, muitas pessoas chegando, Gisele, Solange, né? E aproveito para falar, todos os dias nós estamos recebendo pedidos de oração. Nós estamos colocando cada pedido em um caderno de oração.
E mesmo quando os propósitos dos grupos se encerrarem, nós estaremos durante o ano todo em clamor por todos os pedidos, por todos vocês que estão no grupo, por todos vocês que estão nesse movimento. E eu creio que grandes coisas fará o Senhor. Então, nesse cenário todo de pressão, nesse cenário de escravidão, Deus levanta pessoas. Por quê? Porque mesmo na escravidão, mesmo na pressão, o Senhor levanta pessoas específicas. Levantou-se Fray Puá. Mas aí, Faraó percebe que essa estratégia também não estava funcionando. Aí ele ordena o seguinte: todos os meninos devem ser jogados no rio Nilo. Todos os meninos devem ser assassinados, mortos, jogados no rio. Nesse cenário de dor, nesse cenário todo, Deus levanta uma mãe. Eu acho muito interessante a ênfase que Deus dá às mães, à família. E é por isso que o inimigo luta tanto contra a família. É por isso que o inimigo luta tanto contra as nossas casas, contra o teu lar, contra a tua casa, contra os teus filhos, contra o teu casamento. Porque a família é a representação de Deus na terra. Perceba que Deus dá tanta importância à família que a Bíblia inicia, com a formação da primeira família. A Bíblia inicia falando do primeiro casamento que o Senhor fez. E a Bíblia encerra falando, do casamento, do noivo e da noiva, que somos nós, que nós estamos aguardando ansiosamente pelo noivo. Então perceba a importância que a família tem para Deus, que o casamento tem para Deus, que os teus filhos têm para Deus. Você acha que o inimigo ia estender um tapete vermelho para você, depois de tanto que você faz para Deus, depois do teu propósito que ele sabe que você tem para Deus? Jamais. Por isso o inimigo luta tanto. E ele sabe exatamente onde tocar, nos filhos. Ele sabe onde exatamente vai nos desestruturar, os filhos. Ele sabe exatamente onde atingir, onde que dói. Então, muitas vezes, algo que a gente enfrenta, falando como mãe, ou tem muitos pais aqui também, muitas vezes o que vem para nós parece que a gente enfrenta bem. Agora, quando toca nos filhos, quando chega nos filhos, quando a situação toca nos filhos, aí você sente uma fragilidade muito grande, uma vulnerabilidade muito grande, você sente angústias na alma. Então hoje nós vemos muitos ataques, sempre existiu, mas nunca antes houve tanto ataque contra os nossos filhos. Margarete escreveu: amém, Deus tem abençoado vocês para abençoar nossos filhos, nossa família através das orações. Amém, Margarete. Então nunca antes houve tanto ataque contra os nossos filhos. E aí, enquanto estávamos orando, Deus falou ao nosso coração que Ele está levantando mães, Ele está levantando famílias com ousadia de Joquebede. Com ousadia de Joquebede. Porque o mundo, ele quer escravizar os nossos filhos. O mundo, ele quer escravizar os teus filhos, os meus filhos. O mundo, o Egito, ele quer bater na nossa porta. O Egito, ele quer matar os nossos filhos. Mas o mundo não conseguirá. Porque os nossos filhos, eles não nasceram para ser escravos do mundo. Os nossos filhos, eles não nasceram para ser escravizados pelo mundo. Os nossos filhos, eles nasceram para cumprir com o propósito de Deus na terra. Eu não sei que situação os teus filhos estão, ou você se encontra, mas eu te digo, você nasceu para cumprir com o propósito do Senhor na terra. E esse propósito não remete à escravidão. Esse propósito não remete a você ser escravizado, muito menos a tua família ser escravizada. Esse propósito remete à libertação. Então eu quero que você olhe neste dia para os teus filhos, para o teu cônjuge, para a tua família, para a tua descendência, com uma visão espiritual e entenda que a tua casa é grande protagonista do Senhor nesse tempo de libertação.
Então a Bíblia diz que Joquebede, quando ela dá a luz ao menino, ela percebe o quanto ele é formoso e ela decide o esconder. Eu acredito, eu fico imaginando Joquebede olhando para essa criança, né? Está aqui o Gabriel, que recentemente tiveram uma bebezinha deles. É quando você olha pela primeira vez. Você lembra quando você que é pai, você que é mãe, quando teu filho nasceu, quando teus filhos nasceram, né? Você olha para aquele rostinho, você percebe a bondade de Deus. Você percebe o quanto aquele serzinho que nasceu é importante, é especial, e parece que você não imagina a tua vida sem ele, não é mesmo? Então imagina Joquebede, olhando mesmo num cenário de dor, mesmo olhando num cenário de perseguição, ela olha para o seu filho e vê que ele é formoso. Mas eu fico aqui imaginando, eu acredito que esta mãe, ela não vê somente formosura, mas eu acredito que esta mãe, ela vê um propósito de Deus na vida dos filhos dela, na vida deste filho que acabara de nascer num cenário de dor, de sofrimento, de escravidão. Então eu quero que você olhe para os teus filhos e comece a perceber uma formosura dos céus. Olhe para os teus filhos e comece a compreender que você deu à luz, que você se tornou pai, que você se tornou mãe de um propósito de Deus na terra. Eu quero que você olhe para os teus filhos e comece a compreender o propósito que eles carregam, independente da situação que eles estejam. Nós recebemos tantos pedidos de oração, mães clamando, né? Irmã Andressa, Silvair, me ajude em oração. Meu filho está nas drogas, meu filho é alcoólatra, meu filho está preso. E neste dia a palavra do Senhor vai ao encontro desses pais, dessas mães. Independente da situação que o teu filho esteja, que a tua filha esteja, creia nisso. Eles não nasceram para ficar escravos do mundo. Eles não nasceram para ficar escravos do Egito. Joquebede teve essa decisão de esconder o seu filho. E eu quero que espiritualmente falando você tenha essa decisão neste dia. Eu vou esconder os meus filhos. Eu vou esconder o meu filho do Egito. Eu vou esconder o meu filho do mundo. Vou privar, Andressa, vou colocar dentro de casa. Não, você vai esconder espiritualmente em oração, em palavras proféticas para o teu filho, para cada um dos teus filhos. É tempo de nós escondermos os nossos filhos do Egito em oração. É tempo de você entender o ministério que o Senhor te deu a partir do momento que você se tornou mãe, a partir do momento que você se tornou pai. A partir desse momento o Senhor também te deu um ministério de oração e você precisa exercer esse ministério. Nós precisamos esconder os nossos filhos em oração. Nós precisamos clamar pelos nossos filhos. Nós precisamos levantar um clamor pelos nossos filhos diariamente. Por quê? Porque o Egito deseja matar os teus filhos. O mundo deseja matar os teus filhos. A Gisele escreveu: vou esconder meus filhos com as minhas orações. Amém. Amém, isso é profético. E então eu percebo que quando Joquebede olha para o seu filhinho, ela percebe ali um propósito de Deus. Independente de qual é a idade do teu filho, independente da situação, da circunstância, independente de qualquer coisa, olhe para cada um dos teus filhos e comece a contemplar o propósito de Deus na vida deles. Comece a contemplar o propósito do Senhor na vida deles. E então Joquebede decide o esconder por 3 meses, como a Bíblia fala. Mas chega um momento em que Joquebede não consegue mais esconder o seu filhinho. Porque imagine comigo, quando a criança chega aos 3 meses, a criança começa a chorar mais alto. A criança já começa a reconhecer melhor a mãe, as pessoas ao seu redor. A criança já tem uma força, né? Então as suas expressões vai ser muito mais alta, vai ser muito mais forte, vai ser muito mais expressivo o seu choro. E então ela percebe que não consegue mais esconder. Vai ter momentos em que vai fugir do nosso controle. Na maternidade, na paternidade. Vai ter momentos que a gente vai fazer todo o possível, mas vai ter momentos que vai fugir do nosso controle. Então nós temos que entender que nesse momento
todo o controle está nas mãos do Senhor. Nesse momento, a nossa dependência estará nas mãos do Senhor. Nesse momento, a nossa dependência vai estar totalmente no Senhor. Vai ter momentos em que você vai dizer para Deus: Deus, eu fiz tudo que eu poderia fazer agora, é contigo. E nesse momento eu creio que Joquebede, ela sentia isso, que tudo que ela poderia fazer, esconder o seu filho, cuidar, proteger, ela fez. Agora ela estava entregando nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. E então Joquebede, ela confecciona uma arca, uma pequena arca, para esconder o seu filho, para transportar o seu filho. Eu quero que você entenda, eu quero que você olhe para isso com olhos espirituais. Eu quero que você escute isso com uma visão espiritual. É tempo de você confeccionar, é tempo de você fazer uma arca, uma pequena arca, no teu secreto, na tua casa, para proteger, para conduzir o teu filho. No teu secreto, Joquebede não fez em público. Joquebede fez essa pequena arca no secreto. Então é tempo de você fazer esta pequena arca, que vai conduzir o teu filho ao destino profético dele. E então nós estávamos em oração nesses últimos 30 dias. E nós estávamos pedindo a Deus o que fazer, né? Depois de encerrar esse grupo, o que teríamos que fazer. E o Senhor colocou no nosso coração um nome: a Arca de Joquebede. E então o Senhor confirmou isso, usou pessoas que inclusive estão aqui na live e outras pessoas que não estão, para nos direcionar, pessoas de cidades diferentes, de estados diferentes, para nos direcionar com um propósito que eu já vou falar para vocês. Mas surgiu então aí o propósito, a Arca de Joquebede. Eu quero que você entenda isso e você veja com uma visão espiritual. É tempo de você fazer uma arca para os teus filhos, para proteger os teus filhos, porque o Egito está furioso, porque ele sabe que aí no teu lar, aí na tua casa, não tem qualquer filho. Não tem qualquer menino, não tem qualquer menina, não tem qualquer descendência não, mas a tua descendência faz parte do plano estratégico de libertação do Senhor. A Ju colocou: amém, Jesus, blinda meus filhos debaixo das tuas mãos. Amém, Ju, eu creio nisso. Então, Joquebede, ela confecciona uma pequena arca. Chegamos a 39 pessoas, 38 agora. Manda para mais pessoas para estarem aqui conosco. Chama mais pessoas para estarem nesse momento conosco. Ela confecciona essa pequena arca. Imagina Joquebede confeccionando essa pequena arca. Imagina Joquebede fazendo essa pequena arca, sabendo que ela teria que colocar o seu filho ali. Você acha que isso foi confortável? Você acha que ela estava com um coração radiante de saber que ela teria que colocar ali o seu filhinho? Você acha que Joquebede estava tranquila? Eu tenho certeza que ela estava aflita. Eu tenho certeza que, como mãe, ela estava com seu coração angustiado. Só que a Bíblia nos fala sobre algo. A Bíblia nos fala lá no Novo Testamento sobre uma paz que excede todo entendimento. Independente da luta que você enfrente, independente da situação que você se encontre, eu quero que neste dia você sinta a paz que excede todo entendimento. Independente da situação que os teus filhos estejam, eu quero que você comece a sentir a paz de Deus que excede todo entendimento. O que significa isso? Você está na luta, você está na prova, você está na dificuldade. O Egito está te ameaçando, o Egito está ameaçando os teus filhos. As situações, as leis ameaçam os nossos filhos. Mas ao mesmo tempo nós sentimos uma paz que excede todo entendimento. O que significa isso? Eu não sei explicar, só sei que dentro de mim tem uma paz. Não sei explicar, o Egito está aí tentando perseguir os nossos filhos, tentando matar os nossos filhos, mas nós estamos sentindo uma paz
que excede todo entendimento, porque esta paz não está condicionada às situações humanas, esta paz está totalmente ligada a Deus, diretamente vinda de Deus. E então, eu acredito que Joquebede, ela estava vivendo isso, essa paz que excede todo o entendimento. Talvez enquanto Joquebede confeccionava essa pequena arca, talvez Joquebede chorava, talvez as lágrimas escorriam, eu choraria. Talvez as lágrimas escorriam, pelo rosto de Joquebede. Mas ao mesmo tempo eu acredito sim que essa mãe estava em paz. E então, quando ela termina de confeccionar, talvez, eu fico imaginando que talvez ela ergue para cima aquela pequena arca para ver se não tinha nenhum furinho. Porque a Bíblia diz que ela revestiu com barro, com betume, com piche, essa pequena arca. A gente precisa tapar todas as brechas. E aqui eu quero te convidar a olhar para a tua maternidade, para a tua paternidade. A gente precisa fechar todas as brechas. Se porventura nós abrimos alguma brecha, se porventura nós demos alguma legalidade, se porventura algo aconteceu, que o Senhor venha nos direcionar neste dia e que em oração, no secreto, você possa fechar todas as brechas. Por quê? Porque esta arca que você colocou o teu filho não vai afundar. Esta arca está com todas as brechas fechadas. Esta arca está fortalecida em oração, em trabalho, em ação, em cuidado. Esta arca está fortalecida. O teu filho não vai afundar. Os teus filhos não afundarão nas águas do Egito. Os teus filhos não afundarão nas águas do Egito. Os teus filhos podem estar até nas águas do mundo, podem até estar nas águas do Egito, mas eles não afundarão, porque o propósito de Deus não afunda. Receba isso. E então a Bíblia diz que ela coloca o seu filho lá nessa pequena arca. E aí ela coloca no rio. Imagina agora ela ter que colocar, se desprender de tudo. Agora nesse momento ela coloca o seu filhinho no rio. E a Bíblia diz que a sua irmãzinha, ela fica de longe observando, não é mesmo? Ela fica de longe observando. Nesse momento, a filha de Faraó, ela vem para se banhar no rio. E quando ela percebe, ela avista aquela pequena arca. E a Bíblia diz que ela vê o menino chorava. O teu filho pode até chorar nas águas do rio. Os teus filhos podem até chorar nas águas do Egito. Só que os teus filhos não afundarão. E aí a Bíblia diz que ela teve compaixão dele. Por quê? Porque até quem veio para matar, até quem carregava um legado de morte, por quê? Porque o seu pai estava mandando matar os meninos. Até quem carrega legado de morte vai contribuir com o projeto do Senhor para a tua casa, para os teus filhos, para a vida dos teus filhos. Até quem vem, com um legado de morte, de destruição, até mesmo esses o Senhor usa. Até mesmo esses o Senhor usa para a proteção da tua descendência. E então a Bíblia diz que ela teve compaixão e ela disse: esta é uma das crianças. Olha que interessante essa expressão. Ela reconhece: esta é uma das crianças dos hebreus. Eu quero que você entenda isso. Pode estar no rio Nilo, pode estar no rio do mundo, pode estar no rio do Egito, pode estar no rio, mas cada pessoa que olhar para os teus filhos vão perceber da onde os teus filhos vieram. Ela poderia olhar e dizer: mais um escravo. Ela poderia olhar: mais uma criança que nasceu para ser escrava. Mas não, ela percebe: é hebreu. Ela percebe algo diferenciado. Ela reconhece da onde veio esta criança. Independente de onde os teus filhos estejam, de como eles estejam, independente de qualquer coisa, onde eles estiverem, eles serão reconhecidos pela origem, da onde eles vieram. Eu quero que você entenda isso. E então,
a sua irmãzinha que estava ali contemplando. Ela pergunta, né, a donzela, ela pergunta à filha de Faraó: você quer que eu vá buscar uma das hebreias, uma ama, para amamentar essa criança? E ela disse que sim. Eu não consigo me conter todas as vezes que eu chego nessa parte, porque perceba como o nosso Deus, ele cuida dos detalhes. Tu acha que Deus não se importa com a dor de uma mãe? Tu acha que o nosso Deus não tem compaixão, não se importa com a dor de um pai? Tu acha que Deus não se importa com a dor de uma família? Tu acha que o Senhor não se importa com o que uma mãe sente? Com o que o pai sente, o que uma família sente? É claro que Deus se importava com essa dor de Joquebede. É claro que Deus se importava com o que Joquebede estava sentindo, com o que essa família estava sentindo. E então a menina vai correndo e ela chama a própria mãe do menino, a sua mãe, para amamentar. Perceba que volta para a mãe. Eu não sei qual é a idade dos teus filhos. Eu não sei se o teu filho recém-nasceu, como o filho do Gabriel, a filhinha do Gabriel que aqui está, ou seus filhos talvez já sejam pais, você seja até avó, você seja até avô. Eu não sei qual a idade dos teus filhos, mas hoje está voltando para você. E você sabe como que o Senhor está te direcionando, no que o Senhor está te direcionando. Hoje volta para você, mãe. Hoje volta para você. O menino pode até ter dado uma volta pelo rio. O menino pode até ter sido conduzido pelo rio. Mas hoje volta para você. E então, o que é interessante? A filha de Faraó diz, né? Para a própria mãe, amamenta ele. Sabe por quê? Porque tem coisas que só mãe oferece. Tem coisas que é para a mãe oferecer para os filhos. Tem cobertura espiritual, tem alimento que sua mãe oferece para os filhos. Então, neste dia, ofereça o alimento para os teus filhos através da oração, através de clamor, ou através de consagração, ou através de palavras proféticas. A Paula escreveu: meu bebê tem 14 dias, está na UTI, eu creio que hoje ele volta para mim. Amém, Paula, nós cremos nisso, nós cremos. Nós também estivemos com a nossa bebezinha Rebeca na UTI, o Senhor operou grandes coisas na UTI mesmo nós pregávamos, na UTI mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo quase perdendo a nossa Rebeca, mas ali o Senhor operou um milagre. Hoje nós testemunhamos para a honra e glória do Senhor o que Ele fez na vida da nossa Rebeca, e eu creio nisso para a tua vida, para a tua casa. E então, há coisas que só mãe oferece. Há coisas que só o lar oferece. O mundo pode até tentar influenciar os nossos filhos. O mundo pode até influenciar o nosso filho. O Egito pode até influenciar os nossos filhos. Mas eles vão receber o nosso alimento. Eles vão receber aquilo que nós temos para oferecer. E o Senhor colocou em você, mãe. O Senhor colocou em você, pai. O Senhor colocou em você aquilo que o teu filho precisa. E eu quero que você olhe para isso através de uma visão espiritual, uma visão de reino, e creia que é você que vai fornecer para o teu filho o que ele precisa. Mesmo que o mundo, mesmo que o Egito influencie, mesmo que o Egito tente influenciar, é a mãe, é o pai, é a família que fornece aquilo que os filhos precisam. A Julie colocou: a Sinara está assistindo comigo, que bênção, um abraço para a Sinara. E então, e o que eu achei interessante também, e eu quero que você receba isso. Agora o menino volta para a sua mãe, deu uma voltinha lá no rio, uma volta dolorosa. O coração da mãe talvez ficou, quebrantado, preocupado, angustiado, mas o menino volta para a mãe. Mas agora ele não volta mais naquele cenário de opressão, naquele cenário de morte, de assassinato. Todo cenário tem um fim. Todo cenário de dor tem um fim. Agora depende de como você se posiciona nesse cenário.
Joquebede não ficou reclamando, Deus, por quê? Por que eu tive que colocar meu filho nesse cesto? Por que eu tive que esconder meu filho? Por que está acontecendo isso com a minha família, com a minha casa? Eu sei que às vezes indagações vêm, preocupações vêm, eu sei disso. Mas vamos aprender com Joquebede. Vamos aprender com Joquebede. Ela simplesmente seguiu o plano que o Senhor estava orientando ela. E agora o menino volta para ela, num cenário totalmente diferente. E olha que interessante. A filha de Faraó diz: e eu te darei o teu salário. Ou seja, até quem estava tentando matar, assassinar, até esses o Senhor usará a teu favor. Até esses o Senhor usará para servir de bênção para a tua casa, para a tua família. A Idete colocou: João Miguel, meu neto, está assistindo comigo. Deus abençoe o João Miguel. A Pâmela escreveu: meu milagre está sendo gerado. Estou de 25 semanas pela promessa de Deus. Amém. Quando uma mulher engravida, ela está emprestando o seu útero para Deus. Nós vimos tantos milagres. Os nossos filhos são milagres do Senhor, mas nós também, para a honra e glória do Senhor, oramos por mulheres que não poderiam engravidar, que eram inclusive comprovadas, diagnosticadas com algum tipo de infertilidade, estão hoje com seus filhos no colo, porque o nosso Deus, ele pode operar milagres. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor nos diz: haveria porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Através da nossa visão, muitas vezes algo é impossível, algo é difícil, mas nós servimos a um Deus que tudo pode. Então grave também essa palavra no teu coração. Haveria, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Lisiane escreveu: eu tenho um filho que está passando por dificuldades para encontrar o primeiro emprego, mas eu creio que no final dessa campanha ele vai conseguir. Estou no 2º mês de oração no grupo. Amém. Vai conseguir sim. Me chama depois, Elisiane, me chama depois, que estaremos fazendo uma oração específica pelo teu filho. E eu creio que você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor. Entenda o seguinte: os recursos estão disponíveis para a tua casa, para o teu lar. Os recursos, pessoas estratégicas que vão servir de bênção para a tua casa, para a tua família. E então agora o menino volta para a sua mãe. Num cenário totalmente diferente, a mãe amamenta, a mãe cuida. Antes a mãe tinha que andar com o filho escondido. Muitas vezes, quantas mães eu contemplo que estão ali com os filhos escondidos por conta de algum sofrimento, por conta de alguma situação que muitas vezes causa até dor, causa até vergonha, mas aquilo que era para humilhação, você vai andar com o teu filho de mãos dadas pela rua. E aqui estou falando numa metáfora também. Antes poderia servir de vergonha, de preocupação, de humilhação, mas agora, nesse novo cenário que Deus irá fazer, você vai andar de mãos dadas com os teus filhos, ou seja, o mundo vai ver. Antes estava sendo ameaçado de morte, agora está caminhando contigo pela liberdade, com liberdade pelas ruas. Eu quero que você veja isso como algo profético. E então o menino foi chamado Moisés, porque das águas o tenho tirado. Os nossos filhos podem até andar um pouquinho pelas águas do Egito, do rio. Os nossos filhos podem até ser conduzidos num cenário de dor, de sofrimento, mas nós cremos num Deus que muda cenários. Nós servimos a um Deus que muda cenários. O cenário da casa de Joquebede foi mudado. O cenário da casa de Joquebede, perceba que muitas famílias do povo de Deus estavam sendo escravizadas. O povo estava sendo escravizado, como nós vimos no capítulo 1. Só que quando chega no lar de Joquebede, eu creio e fico aqui imaginando que ela disse: no meu lar não. O meu lar vai ser diferente. Não importa de quantas maldições
Muitas vezes a tua família carregou. Não importa quantas situações tua família, não importa se o vô teve doença, não importa se a mãe teve doença, não importa isso. Quando chega no teu lar, determine: no meu lar não. Não importa se outros filhos foram escravizados, está na hora de você se posicionar e dizer: o meu lar não, os meus filhos não. Nós precisamos nos posicionar, e eu creio que esta palavra vem para tal tempo como esse. É tempo de nós nos posicionarmos como Joquebede. É tempo de nós nos levantarmos como Joquebede. E eu quero te falar o seguinte: toda vez que você está numa situação difícil, numa situação dolorosa, numa prova, numa dificuldade, o Senhor te dá um plano. O Senhor te dá uma visão. E eu quero que você entenda isso. Se você puder, feche os teus olhos nesse momento, mas só se você puder. Se você não puder, fique com os olhos abertos. Eu sei que talvez tenha pessoas, né, que estejam dirigindo, enfim. Só se você puder. Eu quero que você entenda o seguinte: hoje Deus está te dando uma visão de reino sobre os teus filhos. Hoje o Senhor está te dando uma visão de reino. Toda vez que Deus dá visão, Deus dá um plano estratégico. Deus deu um plano estratégico para Joquebede. O Senhor está te dando um plano estratégico para você, para os teus filhos, para os teus netos, para a tua descendência. Toda vez que Deus dá um plano, Deus também dá recursos. Eu não sei quais são os recursos que você está precisando. Eu não sei quais são os recursos que a tua casa precisa, que o teu casamento precisa, que o teu projeto precisa, que os teus filhos precisam. Mas creia que o nosso Deus é um Deus que se importa também com os recursos que nós precisamos. Então creia nesta palavra. E o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. E esta palavra profética que chega até o teu lar nesta manhã não voltará para nós vazia, mas vai cumprir o seu propósito, vai cumprir o seu destino. Eliane escreveu também: estou no 2º mês de oração. Meus pedidos são pela minha família, principalmente pelo meu marido, que ficou com sequelas de uma cirurgia mal sucedida e pode estar com trombose pós-cirúrgico. Todos os pedidos de oração que nós estamos recebendo, nós estamos colocando em um caderno de oração. Todos os dias nós estamos em clamor. Entenda o seguinte: hoje nós vemos que muitas coisas estão, distraindo os pais, distraindo as famílias. Hoje um grupo de oração muitas vezes é um fardo para as pessoas. Meu celular está travando. Se está travando, limpa. Mas permaneça nesse movimento. Limpa lá o grupo, mas permaneça nesse movimento. Porque estaremos em oração por todos que permanecerem conosco. Não é pela quantidade, não. Mas é pela qualidade de pais, de mães, de filhos que estão nesse movimento profético. E nós recebemos muitos testemunhos, volto a dizer. Nós recebemos testemunhos nesses últimos 3 anos de pessoas que foram curadas do câncer, de pessoas que estavam diagnosticadas com doenças, com doenças mortais que foram curadas. Nós temos muitos testemunhos. Às vezes a gente não compartilha porque são em fotos, porque são em áudios, porque são em vídeos, justamente por conta, às vezes, da identidade da pessoa. Mas nós recebemos muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor. E eu creio que grandes coisas fará o Senhor na nossa casa, na nossa família. Creia, Deus cuida dos teus filhos, Deus cuida da tua casa, Deus cuida, dos teus, Deus cuida das necessidades, dos sonhos. Toda vez que você está numa dificuldade, numa situação difícil, o Senhor vai te dar uma visão de reino. Na visão de reino tem um plano do reino, tem estratégias do reino, e nessas estratégias os recursos chegam até você. Mas está na hora de você se posicionar, assim como Joquebede se posicionou,
para proteger os seus filhos. Assim como Joquebede se posicionou e não aceitou que o seu filho viesse a ser morto, não aceitou que o seu filho fosse escravizado pelo Egito, assim como Joquebede teve essa ousadia, eu e você precisamos ter, e eu e você estaremos nos levantando, mesmo num cenário como está, como o Egito tem se levantado contra os nossos filhos, mesmo nesse cenário de perseguição, mesmo nesse cenário de escravidão, mesmo nesse cenário, nós estamos nos levantando com poder, com graça, com ousadia, com visão de reino. E os nossos filhos não nasceram para ser escravos, eles nasceram para libertar. O Egito não pode escravizar os filhos de quem veio para a libertação. O Egito não pode escravizar quem veio para a libertação. Receba esta palavra profética. E aqui eu quero compartilhar com você algo muito importante. É o 3º ano que nós estamos com um grupo de oração. Nesse ano o Senhor nos deu direcionamentos diferentes. Então hoje nós encerramos a campanha de 30 dias, né? Nós vamos fazer mais uma campanha. Preste atenção. Eu sei que algumas pessoas vão sair do grupo, algumas pessoas, né, não vê a hora de encerrar 30 dias ó para sair, enfim. Mas que sejam muito abençoadas. Meu desejo é que o Senhor as abençoe também. Mas você que deseja algo sobrenatural, nos próximos 7 dias esteja ainda conosco neste grupo de oração. Eu não vou fazer nada, mas eu sirvo a um Deus que a palavra do Senhor nos diz que ele não resiste a um coração quebrantado. Eu sirvo a um Deus que operou milagres no passado e ainda opera milagres. Permaneça nesse grupo, mas dessa vez vai ser um pouco diferente, seguindo o direcionamento de Deus. E eu vou dizer para vocês, eu fui muito resistente a esse direcionamento. O Senhor usou várias pessoas proféticas, pessoas profetas do Senhor, já tinham nos dado esse direcionamento, mas eu fui muito resistente a isso. Não, mas não deve ser o tempo, não deve ser o tempo. Mas o Senhor nos cobra um preço quando nós não seguimos com a orientação que Ele nos dá. Então o Senhor usou mais 2 pessoas na semana passada para confirmar isso. Então eu quero que você entenda o seguinte. Riboli Oliveira colocou, Andressa, nossas famílias precisam mesmo de muita oração, exatamente. Se o próprio Jesus, enquanto estava na terra, que era 100% homem, mas também era 100% Deus, tinha uma vida diária de oração, imagina nós. Precisamos ter essa vida diária de oração. Então, queridos, nós criamos o canal no YouTube, tá? A Arca de Joquebede, esse é o nome que o Senhor nos deu, a Arca de Joquebede. E nós estaremos colocando uma oração, como nós fazíamos no grupo. Nós estaremos colocando, então, ao invés de ir o áudio lá no grupo de oração, vai ir o link no YouTube todos os dias nos próximos 7 dias. Mas e daqui 7 dias? Aí não sei, porque o Senhor nos deu 7 dias de orientação e depois nós vamos ver como será, como que o Senhor vai nos orientar nos próximos dias. Então, nos próximos 7 dias, nós vamos continuar, tá, em oração no grupo. Nós, cada dia, orando por um tema específico, mas desta vez vai ser no YouTube. Então, você só vai receber, não vai ser ao vivo ainda, tá? Então, você vai receber lá o link, não vai carregar teu celular, não vai travar teu celular, às vezes isso é distração, tá? Então, entenda o seguinte, você vai receber o link e você vai acompanhar diariamente. Mas eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso que você me ajude a compartilhar com outras mães, com outros pais esse propósito. Não é para mim, não é para engrandecer meu nome, não precisa nem falar meu nome. Teve alguém que me disse, você nem fala o teu nome, você nem coloca teu nome lá. Tem muitas pessoas que nem sabem quem você é, não precisam saber quem eu sou. Não precisam saber quem Deus é. Eu quero que o Senhor seja ainda mais revelado nos lares, nas famílias, na vida dos filhos. Não precisa nem mencionar meu nome. Eu quero que este propósito do reino seja propagado. Elaine, conto contigo nesse propósito.
A Eliane colocou também, sou muito grata por participar nesse grupo abençoado. Amém. Vocês entenderam, queridos? Eu preciso que vocês me ajudem nesta missão. Então, a partir de amanhã, vai ir o link no grupo de oração. Vocês irão, orar juntamente comigo através dessa oração direcionada. Vai ser em vídeo. Então, eu quero te convidar a ter esse momento profético no teu lar, na tua casa. E você vai testemunhar muito aquilo que veio para a dor, aquilo que veio para o sofrimento, aquilo que veio para a humilhação, aquilo que veio para a escassez, aquilo que veio para destruir os teus filhos, servirá de testemunho. E os teus filhos, eles não serão apenas libertos, eles não serão apenas poupados da escravidão, mas também ajudarão a libertar. Entenderam? Os nossos filhos nasceram para libertação, para cumprir o propósito de Deus na terra. A Idete colocou: irmã Andressa, é de Deus, eu não sei mais ficar sem ouvir as suas orações, sinto que elas vêm de coração de Deus pro meu coração. Amém. Há um movimento, e enquanto nós oramos, o Senhor vai nos lapidando, o Senhor vai cuidando das nossas necessidades, o Senhor vai cuidando dos nossos... O Egito pode fazer barulho. Imagina o cenário de perseguição que o povo de Israel estava sofrendo. O Egito pode ter muito barulho, o Egito pode ser barulhento, mas no nosso secreto tem um movimento acontecendo. E esse movimento vai fazer com que a nossa casa, o nosso lar seja poupado da escravidão. Os nossos filhos serão libertos para a honra e glória do Senhor. Neste momento nós vamos fazer uma oração. Então eu te convido a permanecer aqui. Eu só vou desativar um pouquinho os comentários. E vamos fazer uma oração nesse momento, crendo que grandes coisas fará o Senhor. Não é, você não precisa, eu quero que você me ajude a divulgar, mas não precisa nem falar meu nome. Nem precisa, tá? Se pedir quem é uma mãe que está orando, já é o suficiente. Não precisa nem falar meu nome. Mas eu quero que você creia que o nosso Deus fará grandes coisas. E o Senhor conta contigo, Joquebede. O Senhor conta com a tua família. O Senhor conta com o teu lar. O Senhor conta com a tua maternidade. O Senhor conta, entenda o seguinte, a tua maternidade, a tua paternidade, a tua família é o teu maior ministério. E Deus vai te usar para alcançar outras famílias, para alcançar outras casas, outros casamentos. Você que ainda não fez o teu pedido de oração, nós estamos recebendo entre 100, 150, 200 pedidos de oração por dia. Estamos aí orando, às vezes demoramos um pouquinho para responder por conta, de muitos pedidos, mas estamos aí de joelhos dobrados todos os dias orando, clamando por mães, por pais, com seus filhos em UTIs, com seus filhos na prisão, com seus filhos nas drogas, com seus filhos com ansiedade, com seus filhos, enfim, em diversas situações e cenários, mas nós cremos em um Deus que muda cenários. E eu creio que um novo cenário vem para a tua casa. Um novo cenário vem para os teus filhos. Um novo cenário vem para os teus netos. Um novo cenário vem para o teu casamento. Um novo cenário vem para a tua vida financeira. Porque nós cremos num Deus que muda cenários. Se você pode, feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Você que quiser depois me chamar aqui no Instagram também pode me chamar. E eu vou pedir para você também, envia o nosso link lá do grupo de oração, além de você estar recebendo diariamente a oração por todos que estão no grupo, essa foi a orientação, e por todos que estão representando familiares, amigos no grupo, nós estaremos em clamor. Então, nos ajude, envie o link para mais pessoas, pode estar me chamando o Silvair, que a gente vai estar enviando o link para você. Amém? Vamos orar, se você pode. Fecha os teus olhos nesse momento. Se você pode, fecha os teus olhos. Porque eu creio que o Senhor, Ele vai derramar sobre nós uma unção muito forte. Eu creio que o Senhor vai derramar sobre nós uma graça, ousadia. Eu creio que nesse momento o Senhor vai te dar estratégias do reino para os teus filhos, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. E descansa.
o teu coração. Os teus filhos não nasceram para ser escravos. Eu vou colocar também, tá lá no grupo, link do YouTube. Se inscreva no canal para você poder ser notificado lá que você vai receber, né, a oração diária. Ok? Vamos orar então? Feche os teus olhos se você puder. Se você não puder, fique com os olhos abertos, mas converse com Deus nesse momento. Amado Deus e querido Pai, nós entregamos, Senhor, esse propósito de oração por nossos filhos. Esses 30 dias nós entregamos a Ti. Receba como oferta da nossa maternidade, da paternidade, da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. Receba como oferta, Senhor, o nosso melhor. Receba como oferta a nossa súplica, o nosso clamor, as lágrimas que muitas vezes traduzem aquilo que nós estamos pedindo, Senhor. Em nome de Jesus, e seguindo, Pai querido, a Tua orientação, a partir desse momento, Senhor, nós consagramos o canal no YouTube. O canal A Arca de Joquebede nós consagramos a Ti. Senhor, levanta Joquebedes. Levanta famílias com ousadia como Joquebede, para a salvação de seus filhos, para a proteção de seus filhos. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, todos os pedidos de oração que temos recebido. Senhor, essa mãe que está com o seu filhinho, com a sua filhinha no hospital, na UTI, na CTI. Essa mãe que recebeu essa semana esse diagnóstico terrível. Em nome de Jesus nós cremos na cura. Senhor, Tu és a cura. E a Tua palavra diz que Tu és aquele que cura todas as enfermidades. Então nós queremos, Pai querido, fazer menção da Tua palavra nesta súplica, crendo, Senhor, que Tu és aquele que cura. Pai querido, venha libertar os cativos, venha libertar os filhos que estão sendo escravizados. E Tu conheces qual é a escravidão. Mas nós recebemos essa palavra neste dia, que os nossos filhos, eles não nasceram para ser escravos do Egito. Os nossos filhos, eles não nasceram para ser escravizados, mas os nossos filhos vieram para a libertação, vieram para cumprir com o propósito que o Senhor destinou eles. Senhor, nos dá orientação. Em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor nos dê nesse momento uma visão de reino sobre cada um dos nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre a nossa descendência, sobre a nossa geração. Em nome de Jesus nós consagramos a nossa geração a Ti, Senhor. Toda maldição seja quebrada nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, que haja paz nesse lar, que haja prosperidade nesse lar, que haja cura nesse lar, que haja libertação nesse lar, que haja o verdadeiro amor nesse lar. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio que famílias estão se levantando. Eu creio, Senhor, que nesse cenário que o mundo representa de perseguição, de dor, de sofrimento, de morte, a nossa família se levantará com graça, com ousadia, em liberdade, e levaremos essa libertação aos cativos, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por todos os pedidos de oração. Que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja prosperidade, que haja testemunhos para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Creia, grandes coisas fará o Senhor no teu lar, na tua casa, na tua família. Se você puder, tira um print nesse momento da nossa live, do nosso momento aqui, né? Conforme o Senhor for nos direcionando, faremos mais lives assim, mas diariamente estaremos no YouTube, tá? Então se inscreva no canal para receber esta oração, para receber a oração diária. Nos ajude nesse propósito. O reino conta com vocês. Estamos aqui para propagar o reino. Nada mais do que isso. Que Deus abençoe vocês. Testemunhem conosco o que vocês receberão do Senhor, o que vocês estão recebendo. Testemunhem para a honra e glória do Senhor. Quando a escravidão chega na casa de Joquebede, Joquebede determina: aqui não. Neste dia determine:
Na minha casa, não. No meu lar, não. Na minha família, não. Nos meus filhos, não. A minha família nasceu para libertação em Cristo Jesus. Vocês viram que lá o nosso grupo foi mudado o nome, a Arca de Joquebede. O propósito ainda continua a oração, vai ser fechado o grupo, tá? A Arca de Joquebede. Esse é o momento de nós nos unirmos no secreto, porque Deus está mudando cenários, tá? Estaremos em oração. Eu creio, Salete, na libertação dos teus filhos. Eu creio, teus filhos vieram para ser livres em Cristo Jesus. Elaine, conto contigo. Lisete, Paula, Eliane, Leila querida, Mari, Rose, Geisa, me ajude em oração pela vida do meu filho Marcos Vinícius. Me chama depois, Geisa. Estarei orando, tá? Nesse dia estaremos em clamor, em intercessão, crendo que grandes coisas fará o Senhor. Beijo no coração de vocês. Quem não tirou um print, tira. Quem tirou, me marca aí nos stories, né? Vamos nos unir em prol do reino de Deus. Deus abençoe a todos.